excesso de sangue na menstruação, pouco sangue na menstruação, menstruação que só dura um dia, menstruação que dura 8 dias. Que seja, no vídeo de hoje vou te contar todos os transtornos menstruais que podem acontecer na vida de uma mulher, dos mais leves aos mais graves. Este vídeo é uma paragem obrigatória para todas as mulheres. Eu volto daqui a pouco. Aproveite para marcar todas as mulheres nos comentários, mas todas mesmo. Não saia daí. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla e este é o 6º episódio da série Ginecologia Sem Tabu, um conjunto de vídeos pensados para explicar as principais doenças do corpo da mulher. Aqui no meu perfil existem os 5 vídeos anteriores desta série e eu recomendo fortemente que assistas, porque além de estarem muito informativos, vão te fazer ter uma visão mais completa sobre o que acontece no corpo das mulheres. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, me segue e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Partilhando este vídeo, você me ajuda a divulgar o meu trabalho e mais pessoas poderão ser impactadas pelas dicas de saúde que passo nesses conteúdos. A menstruação é uma hemorragia fisiológica, ou seja, é normal, para início de conversa, que acontece periodicamente. Ocorre mais ou menos de 4 em 4 semanas e se origina na mucosa uterina. Assista ao primeiro vídeo desta série para entenderes muito bem sobre esse assunto, porque lá eu mostro imagens. Faço relação com hormônios. Aquela aula, assim, está muito esclarecedora. Vou deixar inclusive o link daquela aula nos comentários para que possas assistir. Quanto ao intervalo, geralmente o ciclo menstrual normal acontece de 28 em 28 dias, porém, essa regra tem muitas exceções entre as mulheres. As variações que podem apresentar-se variam entre 21 a 35 dias e ainda assim são consideradas normais. Lembrando aqui de algo que eu falei na primeira aula desta série, a menstruação e o ciclo menstrual são coisas diferentes, não são a mesma coisa. A menstruação é somente um evento do ciclo menstrual. É importante esclarecermos isso desde agora. Quanto à duração, a menstruação dura de 3 a 5 dias e pode oscilar entre 2 a 8 dias. Esses limites também são considerados normais. Geralmente, a duração da menstruação numa mulher segue um número de dias exato, mas isso pode mudar depois de, por exemplo, a mulher dar à luz, depois de abortos, ou depois, assim, de uma cirurgia no aparelho genital, como uma miomectomia, por exemplo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu acho. Quanto à quantidade, a perda de sangue é de mais ou menos 50 ml. E na prática, isso se calcula tendo como base o número de absorventes, o número de Modexes que a mulher usou durante o dia. O normal é a mulher usar de 2 a 6 absorventes por dia. Acima de 6, começa a se desconfiar que o volume sanguíneo seja maior a 50 ml. E aí tem que se chamar a atenção para alguma anormalidade. Quanto ao aspecto, o fluxo menstrual tem uma cor vermelha escura geralmente e é parecido ao sangue venoso, já que o sangue arterial é um pouco mais claro. O cheiro desse sangue menstrual geralmente é desagradável e quando a perda é abundante, apresenta uma cor menos escura, um pouco mais brilhante, um pouco mais se aproximando ao sangue arterial. Existem alguns sintomas subjetivos que também são considerados normais, como sensação de peso, sensação de dor na região pélvica, que é a tal da dor de baixo ventre, A mulher pode ficar com o humor, alterado e pode haver uma certa tendência à constipação intestinal, o que vai, originar uma certa dificuldade em defecar. Agora que você já sabe as características de uma menstruação normal, vamos ver como se apresentam os principais transtornos menstruais. A menstruação pode alterar-se no ritmo, na duração e na quantidade, que podem ser por excesso ou por defeito. E o primeiro desses transtornos menstruais chama-se amenorreia. Olha só, a amenorreia é a ausência completa da menstruação por mais de 3 meses. Se não aparecer durante alguns dias ou algumas semanas, se chama atraso menstrual. Se for mais de 3 meses, se chama amenorreia. E os principais motivos de amenorreia são, primeiro,
a gravidez, né? Quando uma mulher está grávida, começa a produzir um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio é importante porque inibe os hormônios da menstruação e a mulher entra em amenorreia. Expliquei com mais detalhes no primeiro vídeo desta série, então, one more time. Depois dê uma revisada nos vídeos anteriores para entenderes com alguma profundidade sobre alguns detalhes que vamos explicar neste vídeo. Outro motivo de amenorreia é a síndrome dos ovários policísticos. Já gravei um vídeo sobre este assunto. Nesta doença, o excesso de insulina que a mulher produz excita os ovários através das células da teca a produzir testosterona em excesso. E por ser um hormônio masculino, a testosterona inibe o desenvolvimento dos folículos. Não há ovulação e, portanto, não há menstruação. Pessoal, tudo isso que eu estou aqui a falar, tudo isso que eu estou aqui a explicar, só vai fazer sentido se você assistir os vídeos anteriores desta série. Estão aqui mesmo no meu perfil. É só ir no meu perfil, entrar nos Reels ou nos vídeos e vais ver um conjunto de vídeos com temas relacionados à saúde da mulher. É só assistires, e vais perceber os detalhes daquilo que a gente está aqui a falar hoje. Um dado importante que causa amenorreia é o estresse físico e o estresse emocional. Mulheres que perderam algum parente próximo e estão de lutos, atletas profissionais, esses dois grupos de pessoas, têm uma alteração no funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise. Para você que assistiu à primeira aula, sabes que esse eixo é o responsável por produzir os hormônios do ciclo menstrual, que são o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Outro elemento que causa amenorreia são as aderências no útero, que no vídeo sobre endometriose e endometrite falei que se chamava síndrome de Hasherman. Pessoal, é sério, eu imploro, assistam às aulas anteriores, para não parecer que estou a falar grego aqui. E um último elemento envolvido na ocorrência de amenorreia é o uso de anticoncepcionais hormonais, as picas ou os comprimidos que as mulheres usam para não engravidar. Na primeira aula falei que eles são feitos de estrogênio ou progesterona. Esses hormônios inibem a liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Não vai haver maturação dos folículos, não há ovulação e, portanto, a mulher também não vai ter menstruação. Antes de avançarmos para o próximo transtorno, eu queria fazer um exercício com você que chegou até este ponto do vídeo. Olha só, marque pelo menos 2 pessoas nos comentários e, se puderes, me ajude a partilhar este vídeo. Assim, você me ajuda a divulgar o meu trabalho e, desde já, eu agradeço muito. Outro transtorno menstrual importante é a opsomenorreia, que é quando o ciclo menstrual dura mais de 35 dias. São ciclos menstruais prolongados, ou seja, a mulher menstrua, mas demora mais do que o habitual para menstruar de novo. Geralmente está ligado à disfunção hormonal ou anovulação, que é quando a mulher não ovula, e aqui a causa mais comum é a síndrome dos ovários policísticos. Vou deixar um vídeo sobre a síndrome dos ovários policísticos nos comentários para ficares por dentro deste assunto. Existem outras causas como o hipotireoidismo, o estresse físico ou o estresse emocional, Mulheres que produzem muita prolactina também. E já agora, a prolactina é o hormônio que é responsável por estimular a produção do leite materno. Esse mesmo hormônio também costuma inibir os hormônios do ciclo menstrual. Por isso, uma mulher, quando está a dar de mamar, quando está a amamentar, não menstrua, não ovula e, portanto, não fica grávida. Até por isso é que a amamentação é tida como um método contracepcional natural. Muito bom. Outro distúrbio é a oligomenorreia, que é quando a menstruação aparece somente em um dia ou 2 dias, ou até mesmo em menos de um dia. As causas são praticamente as mesmas que algumas das anteriores, e aqui citam-se a síndrome dos ovários policísticos, os desequilíbrios no eixo hipotálamo-hipófise, um tumor na hipófise também pode causar isso, atletas profissionais por conta dos exercícios físicos intensos, mulheres que estão a entrar na menopausa e por aí fora. Tem também a hipomenorreia. Aqui, a quantidade de sangue é pouca, mas o número de dias é normal. Dentre as causas, citam-se as curetagens repetidas, mulheres que fizeram assim muitas raspagens. Citam-se também os anticoncepcionais hormonais, as cirurgias no útero, de novo,
a síndrome dos ovários policísticos, infecções uterinas prévias, endometrite e pode acontecer também nas primeiras menstruações após o parto. Outro transtorno importante se chama criptomenorreia. Aqui não há saída de sangue por conta de uma obstrução qualquer. Ou seja, o sangue da menstruação existe, só não consegue sair. A causa clássica para isso é uma condição chamada ímen imperfurado, que é quando algumas mulheres nascem com o ímen cobrindo 100% a vagina. Normalmente, há um pequeno orifício no ímen que costuma permitir a saída do sangue menstrual. Quando o ímen está imperfurado, ele impede a saída do sangue menstrual, o que gera criptomenorreia. Pessoal, quando eu falo ímen, falo de uma capa, de um tecido com o qual as mulheres nascem na vagina. Inclusive é esse ímen que determina praticamente nas nossas sociedades, né, a virgindade, né? Já ouviu que a mulher ela é virgem quando durante o primeiro acto sexual ela sangra? Bem, isso não é verdade. Nem toda mulher virgem quando for se envolver pela primeira vez ela vai sangrar. Mas aquelas que sangram exatamente por conta do rompimento deste ímen. Um outro motivo importante para o surgimento da criptomenorreia é a síndrome de Asherman, que surge depois de curetagens repetidas e por aí fora. Existem outros motivos um pouco mais graves, como a atresia vaginal distal, que é com certeza um assunto para um próximo vídeo. Quando a mulher menstrua menos de 21 dias, este transtorno chama-se proiomenorreia e ela acontece muito quando a menina vai tendo as suas primeiras menstruações. Acontece também na síndrome dos ovários policísticos, disfunção leve do hipotálamo, mulheres que usaram dispositivo intrauterino, né, dispositivo para não engravidar, problemas na tireoide, né, e meses antes da menopausa também podem surgir este transtorno e pode acontecer também nas primeiras menstruações após o parto. Um outro transtorno muito importante, que eu vou falar aqui muito rápido, é a polimenorreia, que é quando as perdas de sangue duram mais de 7 dias sem aumentar a quantidade de sangue diária. E aqui as causas são as mesmas da proiomenorreia. Então dê uma recuada lá e junta os pedaços que faltam. Um outro transtorno é o seguinte, olha só, às vezes o número de dias até é o habitual, mas as perdas de sangue são exageradas. Mais de 6 absorventes por dia essa mulher pode usar. E esse transtorno é conhecido como hipermenorreia. As causas mais comuns da hipermenorreia são miomas uterinos, principalmente os miomas submucosos. Olha só, daqui a alguns dias, né, na série Ginecologia Sem Tabu, eu vou publicar um vídeo sobre miomas uterinos. E ali você vai aprender muito bem sobre a classificação dos miomas. E dentro das classificações, os miomas submucosos são aqueles que geralmente estão na origem deste transtorno. Outra causa importante deste transtorno é a hiperplasia endometrial. Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, então dê uma recuada lá e no vídeo sobre endometriose você vai encontrar a explicação para a hiperplasia endometrial. Outros transtornos que podem causar a hipermenorreia são os transtornos de coagulação, como uma doença muito importante chamada doença de von Willebrand. Aqui também é importante anexarmos aqueles pacientes que têm hemofilia, né? Aqueles pacientes que sangram por conta desta doença genética. Uma outra causa importante para a hipermenorreia são as doenças inflamatórias pélvicas, né? Aqui você tem o pacote das principais doenças que vão causar ali a hipermenorreia. E o último transtorno que trago é a metrorrágia, que é o sangramento irregular que não está relacionado com a menstruação. Ou seja, sangramento que acontece fora do período menstrual. Existem muitas causas para isso. Mioma uterino submucoso, câncer do colo do útero, câncer do endométrio, transtornos de coagulação do sangue, a própria síndrome dos ovários policísticos, gravidez ectópica, aborto espontâneo e muitos outros motivos. É sério, você precisa dar uma recuada nos vídeos anteriores para compreenderes alguns conceitos que fomos falando ao longo deste vídeo. Se você aprendeu alguma coisa com este vídeo, deixe o seu like, partilhe este vídeo e marque uma ou mais mulheres nos comentários que precisam saber destas informações. Na verdade, todas precisam, assim, destas informações, então marque todas, né? Todas sem exceção de ninguém. Tchau!